Evangelho para Todos. E essa série é uma série de exposições no livro de Romanos. E hoje nós estamos indo para o capítulo 2 de Romanos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 16. E hoje nós vamos falar sobre o juízo imparcial de Deus. É um tema forte para a mensagem de hoje. Mas nós vamos concluir vendo também o Evangelho, para que não saiamos daqui com medo, desanimados e até cheios de culpa. Nós precisamos ver o Evangelho. O Evangelho para todos, o juízo imparcial de Deus, Romanos 2, 1 a 16. O texto diz assim: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Juízo imparcial. Sim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram debaixo da lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no coração, no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, ilumine as nossas mentes, nos dê o entendimento dessa passagem, nos dê clareza da sua vontade e nos ajude a praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tim Keller diz assim: não conseguimos apreciar quem Cristo é, a menos que primeiro reconheçamos quem somos. A sua frase está dentro do contexto do entendimento de que nós precisamos entender que somos pecadores, nós precisamos entender a má notícia para conseguirmos entender a glória de Cristo. Eu já trouxe uma oportunidade essa ilustração, mas posso repeti-la. É uma ilustração que encontrei no devocionário do Catecismo da Nova Cidade. E lá há uma ilustração sobre essa questão de entendermos a graça, a riqueza da graça, primeiro entendendo a escuridão que há no nosso coração. E o exemplo é o exemplo do cinema. Imagine um telão de cinema, telão bem gigante de cinema, e você quer assistir aquele filme, mas as luzes da sala do cinema não são desligadas. Você vai conseguir enxergar? Você até consegue, mas a luz não vai brilhar o suficiente. A toda aquela experiência imersiva de uma tela gigante, você não vai ter. Por quê? Porque a luz da sala vai atrapalhar a sua visão. De igual forma,
quando você olha para o Evangelho. Se você não entender a escuridão que há no seu coração, você não vai conseguir ver a glória do Evangelho. Se você acha, e aqui eu estou falando você acha, porque é um achismo mesmo. Se você acha que você é justo, é a justiça, a autojustiça, a justiça aos seus próprios olhos. Se você acha que você é bom, que você nem precisa tanto assim do Evangelho, que na verdade você é muito melhor do que todo mundo, você é o cara. E que Jesus deu uma ajudinha só, mas você nem precisava dele. Você nunca vai enxergar a glória de Cristo, a luz brilhante do Evangelho. Por isso que um pregador muito famoso chamado Charles Simeon diz: há apenas 2 objetos que eu desejei contemplar na vida. Um é minha própria vilania e outro a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E sempre achei que ambos deveriam vir juntos. 2 coisas ele queria contemplar. A primeira é a própria vilania. Sem nós vermos isso, a nossa natureza, o nosso pecado, a escuridão do nosso coração, a gente não consegue ver a luz da glória. Porque achismo, é só achismo. Nós achamos que somos bons demais. Bom, esse texto tem a ver com isso. Esse texto fala contra o religioso. E Franz Schaeffer, outro teólogo, filósofo, ele encara esse texto com uma ilustração, um gravador invisível. Imagine que você tenha um gravador invisível. Gravadorzinho, está aí no seu pescoço, gravando tudo o que você fala. Imagina que esse gravador está gravando tudo o que você está falando com respeito às pessoas. Você fala mal dos políticos e ele está gravando, fala mal dos ladrões e ele está gravando, e todos os seus julgamentos, todas as suas críticas, ele está gravando. E de repente você chega diante de Deus, e Deus fala: me dá esse gravador aí. E aí ele pega o gravador e diz: olha, agora eu vou te julgar. Eu vou dar play nesse gravador. E tudo que você falou julgando os outros, eu vou conferir se você fez isso ou não fez. Já pensaram? Muitos, para não dizer todos, serão julgados por Deus e condenados. Porque muitas vezes nós criticamos. Fulano mente. E daqui a pouquinho é nós que estamos mentindo. Já saí de casa, estou a caminho. E está lá no banheiro tomando banho. Não é? Mentira é a mesma coisa? Entenderam? Se Deus colocasse um gravador invisível e gravasse todos os nossos julgamentos, críticas que nós fazemos aos outros, e nós fôssemos julgados por causa dessas críticas, ai de nós. Claro que Deus nos julga por causa do reto juízo dele. E isso é um pouquinho pior. Porque, olhando para a justiça dele, quem somos nós? Quem somos nós? Sobre isso esse texto fala. Agora vamos entender um pouquinho o contexto, para nós vermos alguns pontos desse texto. A igreja de Roma não é uma das igrejas plantadas por Paulo, nós já falamos sobre isso. Paulo ele escreve antecipando a sua visita, visando o investimento missionário para ir à Espanha. Então a ideia dele era ir até a Espanha. A Espanha naquela época era os confins da terra, e ele queria pregar o evangelho na Espanha. E isso nós vemos lá em Romanos 15, 14 a 33, texto que nós já lemos no primeiro sermão. Então, para justificar a necessidade da missão à Espanha, Paulo proclama na carta aos Romanos o evangelho da graça, expondo o plano redentivo de alcançar todos os povos. Paulo queria também o investimento daquela igreja, que aquela igreja o enviasse. E por isso que nós estamos estudando Romanos, porque nós temos essa perspectiva de que este ano nós queremos aprender a ser uma igreja intencional. E Paulo ele tinha um propósito, uma razão ao expor o evangelho, que também a igreja dos romanos fosse intencional no envio de missionários até a Espanha. Por isso ele escreve. Ele divide a carta aos romanos, essa magnífica carta, em 2 partes.
uma parte doutrinária do Evangelho, que vai até o final do capítulo 11, e depois uma parte mais prática, a partir do capítulo 12. E nessa série nós não vamos ver todo o livro de Romanos, nós vamos dar uma pausa, até porque nós já vimos alguns capítulos, e a Epístola de Romanos, ela é muito grande, e tem muito assunto, que daria também para a gente explorar textos menores, por exemplo, e ficar o ano todo. Martin Lloyd-Jones expôs Romanos 15 anos e não terminou. Então, só para vocês terem ideia, o quão profunda é essa carta. O quão profunda é essa carta. Algumas ênfases da carta de Romanos, algumas delas nós já até vimos. Primeiro, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação pela fé, tanto do judeu como do grego, ou qualquer outro povo. Paulo falou isso. O Evangelho é o poder de Deus, por isso eu não me envergonho. Os pagãos, espanhóis e outros, né, Paulo estava pensando nos espanhóis, mas em todos aqueles que não têm o Evangelho, eles precisam da pregação do Evangelho. Por quê? Porque são indesculpáveis. Exposição do nosso irmão seminarista Bruno na semana passada, sobre a ira de Deus. A ira de Deus se revela nos céus contra toda a impiedade dos homens. Mesmo aqueles homens que nunca ouviram o Evangelho, ainda assim eles são indesculpáveis, porque Deus se revela na criação. E eles não adoram o Criador, adoram a criatura, sol, lua, estrela, animais e mais. Eles mudam a forma dos seus, da forma de se relacionarem. Mulheres com mulheres, homens com homens. E o texto finaliza dizendo que Deus os entregou às paixões reprováveis. Tem uma citação do C.S. Lewis que eu gosto nessa parte, que C.S. Lewis diz assim: Deus dá como castigo aquilo que os homens desejam como prazer. Pegaram? Deus os entregou à disposição reprovável, diz Romanos capítulo 1. Deus dá como castigo aquilo que os homens desejam como prazer. Carnaval. Deus dá como castigo aquilo que os homens desejam como prazer. Aí nós estudamos Romanos 1 e nós estamos aplaudindo. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. Esse povo está tudo errado. Está tudo vivendo na carne. Deve ser castigado mesmo. É isso mesmo. Eles estão errados e nós estamos certos. Foi esse o seu espírito? Se foi, o capítulo 2 é para você. E eu brinquei com os meninos aqui no início, falando, vou falar contra a religiosidade. E como isso bate na gente. Como é difícil pregar isso. Por quê? Porque, ora, nós nos vemos como religiosos. É exatamente isso que está acontecendo no capítulo 2. Os religiosos, se os pagãos precisam, os religiosos também, Paulo está dizendo. Os religiosos, judeus e moralistas, filósofos, necessitam do Evangelho, pois ninguém consegue ser salvo pela lei. É uma conclusão que nós vamos chegar no sermão da semana que vem, mas já estamos adiantando, porque no sermão dessa semana não ficou tão ainda claro nas palavras de Paulo, mas no da semana que vem e o próximo ainda, vai ficar extremamente claro que é impossível sermos salvos pela nossa obediência, pela nossa religiosidade, somente pela graça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a salvação só pela fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo, que todos necessitam do Evangelho, pois todos pecaram. Conclusão do capítulo 3. Somente pela graça e mediante a fé o pecador é justificado. Esse é o resumo aqui da primeira parte do livro de Romanos. Dentro disso, Paulo então ele vai mostrar que o juízo de Deus é imparcial. Aqueles que talvez estavam aplaudindo Paulo, imagina aqui Paulo escrevendo para cristãos, judeus, cristãos romanos, gentios, talvez pessoas até que tenham vivido um moralismo filosófico, podemos dizer assim. Porque às vezes a gente olha para o povo da época de Paulo e pensa que todo mundo não tinha moral nenhuma. Não é bem assim. Existiam pelo menos duas filosofias que eram fortemente morais naquela época. Uma delas é o estoicismo. E os gregos tinham moralidade. Eles rejeitavam certos pecados. E talvez o judeu, sendo religioso, tendo a lei mosaica, aplaudiu Paulo.
Parabéns, Paulo, é isso mesmo. Os pagãos, eles vão ser condenados. E talvez os moralistas filósofos também aplaudiram. Parabéns, você está certo. Eles estão errados fazendo esses pecados. E aí Paulo dá uma rasteira. E a primeira coisa que ele diz, que esse juízo é contra a falsa religiosidade e o moralismo hipócrita. Olha como ele inicia. Por isso, você é indesculpável. Quem? Você que julga os outros. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Não importa se você é judeu, não importa se você é grego, não importa se você é estoico, não importa quem você é. Se você se acha melhor do que os outros e os julga, nesse sentido, tem uma crítica de superioridade, de presunção, você é indesculpável. Porque isso se chama hipocrisia, falsa religiosidade e moralismo. O ponto é que o evangelho não gera orgulho. O evangelho gera humildade. Se você está indo na igreja e isso está gerando orgulho, igual aquele fariseu que bate no peito e diz, graças te dou que eu não sou igual a este publicano. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Quem cobra impostos hoje? Você vai falar o povo da Receita Federal, os políticos. Graças te dou, ó Deus, que eu não sou igual a esse político. Vai dizer que você nunca falou isso. Ou nunca pensou que você é melhor do que os políticos. Será que nós não somos aquele fariseu? Graças te dou, ó Deus. Tem uma frase que gosto, que carrego, e eu acho que eu aprendi ela com Marlon. Não sei quem citou, mas eu acho que eu aprendi ela com Marlon. Que é assim, nós julgamos os outros, porque os vícios dos outros são diferentes dos nossos. Ou eu posso tirar vícios e colocar pecado. Nós julgamos os outros porque os pecados dos outros são diferentes do nosso. Fulano tem um pecado com bebida, e eu vou julgar, criticar e falar e tal, mas eu tenho um pecado que é, na segunda Bíblia, até pior. Fofoca. Entenderam? Nós julgamos os outros porque os pecados dos outros não são os mesmos que os nossos. Claro, meus irmãos, deixa eu fazer um parêntese aqui. A Bíblia nos diz que nós devemos julgar certas coisas. Não é tudo que nós não devemos julgar. Esse ensino de Paulo vai ao encontro do ensino de Jesus lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz, não julgueis para não serem julgados, porque pela medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Agora, é diferente dos outros ensinos também de Paulo, por exemplo, que nos ensina que nós precisamos julgar os falsos profetas, os falsos ensinos. Então é diferente. Quando se diz respeito a falsos ensinos, a falsos profetas, nós temos sim que ter um senso crítico. Por quê? Porque nós também não podemos aceitar aqueles que estão desvirtuando o evangelho. Paulo mesmo disse, se vir pode ser até um anjo, aparecer um anjo, pregou outro evangelho, seja maldição, rejeite. Isso ele fala aos Gálatas, depois de falar que os Gálatas são insensatos. Oh, Gálatas insensatos, vocês já estão abandonando o evangelho que eu preguei para vocês? Não abandonem, tenham senso crítico. E nós vemos nas Escrituras Sagradas que os bereanos, eles sempre procuravam ver aquelas coisas que estavam sendo pregadas conforme as Escrituras Sagradas. Então sejamos bereanos, olhemos para as Escrituras. Mas esse julgamento é outro, é aquele julgamento da presunção, da hipocrisia. Por quê? Olha só como continua o texto. Bem sabemos, versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Não é segundo o gravador invisível. Lembra do gravador? É segundo a verdade, é segundo o próprio Deus. Deus vai nos julgar conforme a sua palavra, o seu caráter. E em seguida o texto diz, versículo 3, e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Então o problema aqui é a hipocrisia. É a hipocrisia. É a mesma coisa que Jesus está falando no Sermão do Monte. Você está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, mas tem uma trave no seu olho. Então tira primeiro a sua trave, depois você vai tirar o cisco. Então tome cuidado. Lá em Tiago, nós também temos isso.
Tiago, ele fala, o que vocês acham que são para julgarem os seus irmãos? Por acaso vocês são Deus ou deuses? Não julguem. Então, Tiago vai ser extremamente radical nisso. Leia aí o capítulo 4 e 5 de Tiago. Então, nós temos essa ênfase da hipocrisia, do moralismo, né? E aí o versículo 4, parece que Paulo está falando propriamente para o judeu agora. Olha só, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Algumas versões traz longanimidade. Já viram esse termo? Longo ânimo. Longanimidade, longo ânimo, paciência grandona, aquela paciência de Deus que não faz ele vir e jogar um raio na nossa cabeça quando a gente está pecando. E aqui parece que está falando propriamente da paciência de Deus com respeito ao povo de Israel. Porque se você olhar a história do Antigo Testamento, Deus foi paciente com o povo de Israel. Porque o povo de Israel, Deus acabou de dizer, lá nos 10 mandamentos, de dar os 10 mandamentos, falar, olha meus irmãos, olha meus filhos, né, meu povo, olha meu povo, vocês não podem ter outros deuses diante de mim. Deus falou. O que eles fizeram logo em seguida? Moisés estava demorando, Arão, ó, juntamos um ourinho aqui, passamos a sacolinha, faz um bezerro para nós adorar. Faz um bezerro para nós adorar. E eles passaram a adorar um bezerro. E Deus foi paciente. E Deus cuidou como filho. E o povo continuou pecando. É isso daqui que o texto está dizendo. Vocês estão desprezando a paciência de Deus. Essa paciência está chegando ao limite. Vocês acham que vocês desprezando essa bondade de Deus, que era para vocês se arrependerem, como o próprio Pedro diz na sua epístola, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, diz que a paciência de Deus é a oportunidade de arrependimento. Então, se Ele está sendo paciente conosco, é porque Ele quer que nós nos arrependamos e não que continuemos no pecado. O problema é que a gente acha que a paciência de Deus é motivo para continuar no pecado. E não, a paciência de Deus é motivo e é para que nós venhamos nos arrepender. E é isso que Ele está dizendo. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. E se você está desprezando isso, será que você vai ficar sem juízo? Mesmo que você é religioso. Então, o juízo ele é imparcial, é contra a religiosidade. O religioso poderia ter ficado orgulhoso. E Paulo está dizendo, não. Você também precisa do Evangelho. A sua autojustiça não vai te salvar. Os seus méritos pessoais não irão te salvar. Segundo lugar, é um juízo contra o coração não arrependido e a teimosia que é teimosamente mal. Olha só que como o texto continua, ainda falando para os religiosos. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente. Um coração impenitente é um coração sem arrependimento. Está falando ao povo de Israel, vocês foram teimosos, vocês não se arrependeram. Deus foi bondoso, paciente para que vocês se arrependam, mas vocês não se arrependeram. Então, ao contrário disso, vocês acumulam ira no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O dia da ira é futuro. Claro, anteriormente Deus diz, a ira de Deus se revela nos céus. Ou seja, nós já vivemos nesse mundo debaixo dessa ira. Mas existirá um dia em que Deus irá julgar. E aí sim, aí será o juízo final. Aí a ira vai vir em plenitude sobre aqueles que não têm Cristo. Agora já vivemos, já experimentamos da ira de Deus. A maldição desse mundo, todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo, é por causa do pecado. E é por causa da maldição, do castigo por causa do pecado. Agora haverá um tempo, e é esse dia, em que Deus irá julgar cada um segundo as suas obras. Olha só, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Aí surge a pergunta, Paulo agora está se contradizendo? Porque anteriormente ele disse que é o evangelho que salva, não são as obras. E desde o início eu estou falando que não são as obras que nos salvam. Não são as obras, porque nós não faremos nunca obras suficientes. Paulo está se contradizendo? Nós podemos entender da seguinte forma, não são as obras que nos salvam, mas são as obras que nos condenam. Pegaram? Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que Cristo fez em nosso lugar. Mas
a condenação vem por causa das obras. Agora, claro que Deus fala aqui, Paulo fala de uma retribuição benéfica de Deus. E essa retribuição boa, nós não podemos entendê-la que é mediante mérito pessoal, mas sim pela graça de Cristo. Aqueles que têm Cristo, eles conseguem fazer o bem, não de maneira orgulhosa, não de maneira religiosa, que esse é o problema do texto, mas de maneira boa. Por quê? Porque nós somos salvos não por obras, mas para fazê-las. É evidência. São os frutos da árvore. Imagina uma macieira. Imagina um pé de jabuticaba. Ficou mais fácil, né? Pé de jabuticaba. Cheio de jabuticaba, pretinho, pretinho. Aí você pega aquele jabuticabão grandão, docinho. Que pé maravilhoso. A honra está no fruto? Ou o fruto ele é bonito porque o pé está bem adubado e cuidado? A honra não é o fruto. O fruto é consequência de um pé, de uma árvore que está bem adubada, plantada no lugar certo, que está bem cuidada, bem podada. E esse que é o ponto. Se nós estamos plantados em Deus, se Ele é a fonte da nossa vida, se a terra boa que nós fomos plantados é o Evangelho, e se o Senhor está podando nós que somos a árvore, né, os ramos dessa videira, dessa jabuticabeira, então nós daremos frutos. Essa é a ideia. Então, o texto está dizendo sobre obras nesse sentido. Por isso que o versículo 7 inicia assim: vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Só é possível perseverar em fazer o bem e procurar, almejar, desejar glória, desejar honra e desejar incorruptibilidade, ou seja, vida eterna, céu, glória, se Cristo já é dono do meu coração. Entenderam? Ele não está falando que Deus vai retribuir mediante nossos méritos. Ele está dizendo que, uma vez que Cristo transformou o meu coração, eu posso buscar essas coisas, e então Deus dará a vida eterna. Mas, por outro lado, ira, indignação para os egoístas. Olha, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, teimosamente faz o mal. O judeu primeiro e também o grego. Paulo está dizendo, o judeu não está isento. Não é porque você é religioso que você está isento. Não. Somente Cristo pode nos salvar. Não é a religiosidade, não é o seu orgulho, o seu egoísmo, nada disso. E aí ele diz, mas também haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, graças à graça do Senhor, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. O juízo de Deus é imparcial. Não tem ninguém com sangue azul. Não adianta, você nasceu crente, cresceu na igreja, mas não converteu, precisa de Deus a mesma coisa. Não importa se você é judeu, tem sangue de um povo religioso, precisa de Cristo a mesma coisa. Entenderam? É isso que está dizendo. Todos nós precisamos, todos nós precisamos. Deixa eu abrir mais um parêntese aqui. O texto está falando fortemente contra o moralismo e contra a religiosidade. Espero que vocês estejam percebendo isso. E nós não devemos ser religiosos. Agora, olha como que nós somos muitas vezes religiosos. Nós temos muitas crianças aqui. Como que você ensina a sua criança? Com respeito às outras pessoas, aos amiguinhos. Você ensina por meio de comparação? Você não pode ser igual fulaninho, que é mau, que é roubador, que xinga, etc e tal. Você é melhor do que ele. Você fala isso? Se você fala isso, você está ensinando seu filho o quê? Moralismo. Você está ensinando que ele é melhor e que o outro é desprezível. E esse não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Eu me lembro, deixa eu contar uma história para vocês. Eu me lembro que na minha infância, eu estudei em colégio rural, lá no interior de Rondônia. Na minha infância, eu estava nesse colégio rural, na linha C80,
entre Ariquemes e Rio Crespo, e 5 quilômetros do nosso sítio. A gente pegava ônibus, ia para esse colégio, uma professora só para 3 classes, ela dava aula para a 2ª série, 3ª série, 4ª série, no mesmo lugar, no mesmo período, no mesmo quadro, as crianças dividindo o mesmo salão. Desse jeito. E eu era da 4ª série. E tinha uma árvore linda, grande, que a gente brincava de rouba-bandeira, coisa que criança não brinca hoje mais. E, de repente, nós estávamos ali na frente, um colega meu, um dos alunos, religioso por causa da influência dos pais, e olha, perdão se eu estou cometendo pecado aqui, vocês viram como que esse texto acaba fazendo que nós cometemos, que acaba fazendo que sondemos o nosso coração? Eu posso estar cometendo exatamente o pecado que o texto está condenando, julgando, né? Mas eu me lembro que esse menino, uma criança, como eu era, uma vez conversando sobre o céu e o inferno, virou para mim e falou: nós vamos estar no céu, só nós, e nós vamos olhar lá de cima e vocês queimando lá no inferno e nós rindo. Uma criança. Eu, uma criança também. Tive pesadelos. Vocês entenderam? Qual o ensinamento? Mais uma vez, me perdoem se eu estiver julgando os pais dessa criança, mas qual ensinamento nós estamos passando para os nossos filhos? Será que nós estamos passando esse ensinamento? Nós somos bons e vocês vão estar condenados, e nós lá no céu, rindo de vocês no inferno? Orgulho. É isso que está sendo dito. Falsa religiosidade, moralismo hipócrita, coração não arrependido, teimosia, maldade, mesmo dentro da religião. Pastor, mas na igreja não tem maldade, mesmo dentro da religião. Tomem cuidado. Por último, juízo imparcial contra todo pecador conforme a lei que recebeu. Paulo, ele faz uma declaração muito, muito importante. Ele diz: porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. E aí, talvez surja a pergunta. O interlocutor, o leitor de Paulo aqui, talvez pergunte: mas se Deus não trata com parcialidade, se ele é imparcial, como que ele pode julgar os judeus e os não-judeus da mesma forma? Porque os judeus tinham a lei e os não-judeus não tinham a lei. Paulo vai responder isso. Paulo, ele vai dizer o quê? Que Deus julga conforme cada um recebeu. Os judeus que receberam a lei, logicamente, serão julgados com maior rigor, porque eles tinham a lei de Deus. É isso que o texto está dizendo. Olha assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Calma, mas eles nunca tiveram a lei, como vão perecer? Romanos 1, nós já vimos. Mesmo que eles nunca tiveram ou nunca ouviram o Evangelho, nunca tiveram contato com o Antigo Testamento, ainda assim são indesculpáveis, porque Deus se revela na criação, e Deus se revelou claramente, diz o texto, e eles, em vez de adorarem o Deus Criador por causa do pecado, adoram a criatura no lugar do Criador. Então pecaram sem lei irão perecer. Continuando o texto. Todos que pecaram sem lei perecerão. Todos os que pecaram sob, debaixo da lei, serão julgados pela lei. Um juízo mais rigoroso. Porque justos diante de Deus, aí Paulo está falando para os religiosos propriamente, não são aqueles que ouvem a lei. Você vir aqui na igreja, escutar a palavra, todo domingo, sair daqui e não praticar nada, isso não faz diferença nenhuma. Né? Colocar a sua geladeira na garagem não faz da sua geladeira um carro. Entenderam? Então, não adianta. Não é só ouvir. Mas os que praticam a lei serão justificados. Mais adiante, Paulo vai esclarecer isso daqui. E é importante entender que é uma carta que vai progredindo nos seus assuntos. Ele vai explicar que é impossível sermos justificados pela prática da lei. Se existisse alguém que conseguisse praticar a lei toda sem nenhum pecado, essa pessoa seria justificada pela prática da lei. A questão é que só existia um. Vocês pensaram que eu ia falar que não existe ninguém, né? Só existia um. Quem? Quem? Jesus. Só Jesus nunca pecou. Cumpriu a lei completamente. Todos nós pecamos. Então, por causa disso, não tem como a gente ser justificado pela lei. Paulo vai chegar a essa conclusão mais adiante.
Mas se houvesse essa possibilidade, seria justificado mediante obediência. Como não há para nós, alguém foi justo em nosso lugar. Paulo vai chegar lá. E aí ele continua. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmada pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. O que Paulo está dizendo aqui? Bem simples. Paulo está dizendo, olha, os judeus serão julgados pela lei. Os gentios, mesmo sem lei, serão julgados. Por quê? Porque mesmo que eles nunca tiveram a lei, ainda assim Deus colocou no coração deles o senso de certo e errado. Essa é a lei do coração que o texto está dizendo. O que é isso? Meus queridos, todos têm senso de certo e errado. Todos têm. Qualquer comunidade, qualquer tribo, qualquer povo, todos têm senso de certo e errado. Em todo lugar você vai ver que matar é errado. Que roubar, pegar as coisas dos outros é errado. E da onde vem isso? Vem da lei que o Senhor colocou no coração. Isso nós chamamos de senso divino. O senso de moralidade vem do senso divino, da lei de Deus imprimida no coração. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, por mais que eles não tenham a lei impressa, o Antigo Testamento impresso, ainda assim há um resquício, mesmo que o pecado tenha corrompido, há um resquício de senso de certo e errado. Há moralidade no coração deles. E sim, isso é uma discussão filosófica gigantesca, que não cabe aqui, mas se você quiser saber mais, depois a gente pode conversar. Mas há sim, no coração de cada ser humano, o senso do que é certo e do que é errado. Você mesmo tem. Quando você quer que o outro faça o bem para você, retribua algo, você dá algo para alguém, você quer que essa pessoa te retribua, senso de certo e errado. Senso de moral. E mesmo que eles nunca tinham lido ou tenham lido o Antigo Testamento, a lei mosaica, ainda assim há uma lei gravada no coração, que quando eles obedecem é ponto positivo para eles, quando eles desobedecem é ponto negativo para eles, e serão julgados por causa disso. Entenderam? E aí Paulo arremata dizendo que no final das contas, quem vai julgar no dia da vinda é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. O meu evangelho não era um evangelho só de Paulo, é o evangelho que ele estava pregando, que é o nosso evangelho também. Cristo irá julgar. Por quê? Por causa do desprezo do evangelho. Porque rejeitaram a salvação. Cristo veio à sua primeira vinda, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele mesmo disse isso. Mas na sua segunda vinda, ele vem para julgar. A primeira vinda, ele veio como um cordeiro para morrer na cruz. A segunda vinda, ele vem como um leão para julgar. Como um juiz, rei entronizado. E ele fará um grande tribunal. Ele mesmo falou. As pessoas falam, Jesus nunca falou sobre julgamento. Foi quem mais falou sobre julgamento. Ele mesmo falou que vai colocar as ovelhas e os bodes de um lado e de outro. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. Às ovelhas ele falará, vinde benditos do meu Pai. Aos bodes, apartai-vos de mim, malditos. O Senhor virá para julgar. Então, o juízo é imparcial contra todo pecador conforme a lei que recebeu. Seja a lei do coração apenas, seja a lei bíblica, nós que já conhecemos a palavra, o juízo é maior. Agora, por isso que nós precisamos do evangelho. Vocês estão entendendo que nós estamos mostrando a escuridão que está em torno de nós pecadores? É o escuro do cinema, a sala está escura. A sala precisa estar escura para nós vermos a glória do evangelho. E observe, mais um ponto que mostra essa escuridão nesse texto, é exatamente a ênfase do versículo 16. Jesus julgará segundo os segredos das pessoas, os segredos do coração. Nada ficará impune. Lá em Hebreus 4:13 nós lemos que todas as coisas estão patentes, descobertas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas.
Você fica assustado quando você ouve isso? Aqui há um upgrade aí no gravador invisível. Lembra do gravador invisível? Eu disse que o gravador invisível gravava apenas as nossas críticas, os nossos julgamentos dos outros. Não. Esse gravador invisível, ele grava tudo. Todos os pecados, todos os pensamentos pecaminosos, todos os desejos pecaminosos. Como nós podemos então comparecer diante do reto juiz? Com tantos pecados, com tantos erros, com tantos pensamentos, com tantas omissões. Como poderemos ir diante de Deus, se Ele é justo, se Ele julga conforme o reto juízo, se Ele é imparcial, mesmo os religiosos não escaparão do seu juízo? Como? Se o que resta para os pecadores é angústia, como iremos escapar desse juízo? Vocês sabem a resposta? Todos sabem a resposta? Evangelho. Entendendo a má notícia, a gente consegue entender a boa notícia. Olha essa frase do John Stott. Nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais. Oh, vem para Jesus que você vai ter um carro novo todo dia, conseguir pagar suas contas. E Jesus ajeita essas coisas assim para nós, porque quando o nosso coração está organizado em Cristo, as nossas finanças se organizam, a nossa mente e os nossos projetos se organizam. Então a gente consegue ter bênçãos nessas áreas também. Mas não é só isso. Se a nossa esperança, eu li esse texto essa manhã, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de toda a terra, de todo o mundo. Então não é só isso. Nós precisamos apresentar o Evangelho como uma força que nos liberta da ira vindoura. Como que nós podemos ser livres desse juízo imparcial? Não é mediante a religiosidade, não é porque você vai na igreja todo domingo, apesar que é importante você congregar. Como? Somente através de Cristo. Olha só as conclusões de Paulo. Justificados, declarados justos, pois mediante a fé temos paz com Deus. Não existe mais ira, existe paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No mesmo capítulo ele fala, sendo justificados pelo sangue. É o sangue de Cristo derramado em nossas vidas. É o sangue que aplaca a ira de Deus. É o sangue de Jesus na cruz. Uma vez que nós fomos justificados, declarados justos, salvos, perdoados dos nossos pecados, pelo sangue do Cordeiro seremos por Ele salvos da ira. E Romanos 8:1, texto também que nosso irmão Bruno citou na semana passada. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em... Não é para os que estão dentro de uma denominação, é para os que estão em Cristo. Lá em 1 João nós vemos isso. João vai falar, olha, se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Se você não tem Cristo, você não tem a vida. Para os que estão em Cristo, só existe um caminho. Essa é a conclusão de Paulo. Não é religiosidade, não é a filosofia moral, estoica ou qualquer outra, não é muito menos o paganismo. É o quê? Só Cristo. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Como praticar? Já caminhando para os finalmente. Primeiro, entenda que Deus odeia o pecado e seu juiz é imparcial. Eu me lembro quando a gente foi falar sobre ideologia de gênero, alguns anos atrás, né? A juventude chamou um preletor de fora para falar, se eu não me engano era o pastor Wesley. E num colégio aqui do bairro, escreveram no nosso cartaz que nós penduramos, Deus não odeia. E aí o Wesley teve acesso a isso e nos trouxe. Deus não odeia. A gente ia falar sobre ideologia de gênero e colocou Deus não odeia. E existe uma filosofia de que é impossível Deus se irar, é impossível Deus julgar, porque Deus é amor. E o que eu quero esclarecer aos irmãos é que é impossível Deus ser amor, amar algo, ver aquele algo ser destruído e não ter aversão a isso. Se você ama seu filho e vê alguém fazendo mal para o seu filho,
isso não vai tirar? Isso não vai deixar o seu coração chateado, num senso de justiça em relação a isso? Entenderam? Ou seja, quando nós falamos sobre ira de Deus, justiça de Deus, juízo de Deus, Deus odeia o pecado, nós estamos falando da sua forte, intensa aversão contra o pecado, do seu desprazer, como diz Augusto Nicodemos, ao pecado. O desprazer de Deus contra o pecado, é isso. Deus não ama o pecado, Deus odeia o pecado. Entenda isso. Mas entenda também que se Cristo é o seu Senhor e Salvador, e somente se Cristo for o seu Senhor e Salvador, você não será condenado. Então confie no que Ele conquistou na cruz por ti. O juízo de Deus é uma realidade, mas a salvação também o é. Amém? Fuja do moralismo, da falsa religiosidade. Se você está se achando melhor do que qualquer pessoa, se você acha que porque você vem à igreja, dá o dízimo, não falta nunca, isso te faz aceitável diante de Deus, fuja disso. Não deixe de fazer essas coisas. Temos que fazer para a glória dele, por amor, motivados pelo amor, não pelo mérito, não pelo orgulho, não pela vaidade, não pelos aplausos. Não fazemos o que fazemos pelos aplausos. Sua autojustiça não te salvará. Rejeite todo orgulho e julgamentos presunçosos. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o Senhor. A longanimidade do Senhor é para que nós venhamos nos arrepender. E o tempo é agora. Então se arrependa de todos os seus pecados. Não seja teimoso. Não seja igual o cavalo, como diz o salmista, que precisa do freio. Se arrependa, confessa os seus pecados. Não seja teimoso igual a mula, né? Então, na verdade, fala sobre a mula. Se arrependa. E creia firmemente que só nele há salvação. Busque a glória de Deus, a vida eterna e persevere em fazer o bem. Olhem comigo aí novamente, versículo 7. Versículo 7, Romanos 2:7. Quem que vai receber vida eterna? Aqueles que creem em Jesus, correto? E aqueles que creem em Jesus evidenciam que creem em Jesus como? Versículo 7. Receberão vida eterna aos que, o Deus dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. O que é isso? Coisas que não se corrompem e também não se corromper. Pela graça nós podemos buscar essas coisas. Então busque a glória, a vida eterna e persevere em fazer o bem. Demonstre em suas obras que és filho de Deus. E por fim, tenha convicção de que todos precisam do Evangelho, inclusive você. Paulo escreve uma carta para dizer que os espanhóis precisam do Evangelho. No final das contas ele conclui o quê? Todos precisam. A igreja de Roma precisa do Evangelho, os judeus precisam do Evangelho, os filósofos precisam do Evangelho, nós brasileiros precisamos do Evangelho, goianienses, até os de Rondônia, do Tocantins, de todo o Brasil, de todo o mundo. Todos nós precisamos de ter esse mesmo sentimento do Charles Simeon que eu citei no início. Há apenas 2 objetivos que desejei contemplar na vida. Um é a minha própria vilania. E o outro, porque vi o primeiro, contemplei o primeiro, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E sempre achei que ambos deveriam ser vistos juntos. Curva sua cabeça.